Olá, irmã que acompanha o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, quarta-feira, dia 30 de abril, a igreja celebra a quarta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. Para a liturgia de hoje, a igreja escolheu alguns trechos do Evangelho, um trecho do Evangelho de João, e para a primeira leitura, um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o trecho da primeira leitura, que é de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 17 a 26. E antes de qualquer coisa, é preciso dizer que esse trecho da liturgia de hoje é só a primeira parte de um trecho maior. Nós chamamos normalmente de perícope, uma perícope maior, que vai do versículo 17 até o 42. Esse trecho, a perícope que vai até o versículo 42, ela trata da presença dos apóstolos diante do Sinédrio. Eles são levados à presença do Sinédrio por causa do incômodo que eles estão causando, a gente diria a igreja oficial, né, o judaísmo oficial, por causa do seu ensinamento no nome de Jesus. Essa é a segunda vez que os apóstolos são levados à presença do Sinédrio. A primeira vez acontece, ou é narrado nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 1 a 22. Ali, os personagens que representam ali os apóstolos Pedro e João. Pedro e João são levados à presença do Sinédrio. Ali eles têm uma acusação própria, né? São os sacerdotes e o seu grupo ali, os saduceus. A mesma coisa vai ser no trecho da leitura de hoje. E eles são acusados porque eles estão causando tumulto ao ensinar no nome de Jesus, e eles estão fazendo isso no pórtico do templo, nesse primeiro trecho. E ali eles são, é simulado uma espécie de um juízo, de um julgamento. Existe uma acusação clara contra eles, um discurso ali, uma espécie de uma defesa, em que eles falam em defesa própria, e eles são castigados e depois liberados. Tá? São três textos em Atos dos Apóstolos que narram, de certo modo, essa presença dos apóstolos ou dos seguidores de Jesus diante do Sinédrio. Então, esse segundo relato, que é o que está na nossa liturgia de hoje, tem um crescendo nesse conflito que está se aparecendo, está se formando ali entre os seguidores de Jesus e o judaísmo oficial, representado aqui nessas leituras pelos sacerdotes e o grupo dos saduceus. Então, nesse trecho, diferente do primeiro, os apóstolos são falados de modo indistinto, embora Pedro seja a figura de destaque ainda. Não mais Pedro e João, agora são os apóstolos. Eles são levados à prisão, porque eles estavam ensinando no templo. E são deixados lá durante a noite para serem julgados no dia seguinte. Durante a noite, o anjo de Deus aparece, abre as portas da prisão e diz que eles devem ir para o templo e continuar o ensinamento desse modo de vida, ou seja, o modo de vida inaugurado por Jesus, e que os seus seguidores estavam propagando, evangelizando, falando dele ali, de Jesus, desse modo de vida que Jesus ensinou ali no templo. E eles vão. No dia seguinte, quando os soldados são enviados para buscá-los na prisão e ter novamente aquela presença diante do Sinédrio, numa espécie de julgamento, eles não estão. Né? A prisão está lá, está fechada, os guardas estão na porta, mas quando eles abrem, nenhum deles está lá. Eles estão no templo, e é isso que é dito. Quando eles estão nessa confusão, chega alguém e diz: olha, aqueles homens que vocês prenderam, eles estão no templo ensinando. Então, o Sinédrio manda que esses soldados, né, eles vão lá no templo para prender novamente os apóstolos. E o texto que está na nossa liturgia, ele se conclui
dizendo que eles fazem isso sem violência, eles prendem novamente eles sem violência por medo do povo, com medo de ser apedrejado. E o trecho da nossa liturgia termina aí, que é no versículo 26. Mas a sequência do texto, ela vai ter algo parecido com o que é o primeiro texto lá do capítulo 4, em que eles são novamente apresentados, e aqui a acusação já não é tão clara como era na primeira vez, lá do capítulo 4, mas ela permanece ali. Agora se fala claramente do sumo sacerdote. Isso é um indício de que esse conflito ele está ficando mais sério, né? Aqui novamente eles vão ser punidos por causa desse ensinamento, e ao final o trecho diz que, como no primeiro, que eles se alegraram por sofrer pelo nome de Jesus. Então, nós vamos tendo nos Atos dos Apóstolos uma sequência de textos que vai mostrando esse agravamento desse conflito. O último trecho, que tem novamente uma presença ou a prova desse agravamento, é o que vai ser o que nós chamamos o martírio de Estevão. Agora, não só aqueles primeiros seguidores de Jesus que estavam ali em Jerusalém, junto ao templo, mas também a chamada igreja helenista, dos cristãos, judeu-cristãos helenistas, tem também a sua cota de perseguição, que conclui com a morte de Estevão. Então, nós estamos vendo, de certo modo, acontecer com a igreja, ou seja, com aqueles seguidores, o que aconteceu com Jesus. Um agravamento da relação, uma dificuldade da relação dessa forma de vida que Deus nos trouxe em Jesus com o judaísmo oficial, com a igreja oficial, ao ponto de chegar na morte, né? Como chega no Evangelho, a gente vê as narrações que chegam à morte de Jesus. Esses relatos, essa presença dos discípulos diante do Sinédrio vai culminar com a morte de Estevão no trecho seguinte. Tá? Então, nessa liturgia, nós precisamos entender bem o que esse trecho dessa primeira leitura representa, porque ele é muito forte para esse tempo pascal, onde nós ainda temos no nosso horizonte, tanto de memória como de celebração, a paixão e morte e ressurreição de Jesus. Então, o que a igreja vive não é diferente do que viveu aquele que inaugura essa nova forma de vida, que depois nós vamos chamar de cristianismo, que é o caminho, né? Aquele caminho que nós nos propomos seguindo Jesus.